Tem um diabo aqui em cima. Se Deus me der ordem, eu expulso ele. Mas se vocês glorificarem ele, não tem espaço aqui. Se vocês adorarem ele, não tem espaço aqui. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Porque Jesus vai salvar. Jesus vai curar. Jesus vai adorar. E a glória dele, a glória dele, a glória dele. É a glória dele. Está aqui, está passando aqui. Está passando aqui. Está passando aqui. Está passando. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta e adora. Porque Jesus é digno. Segura, por favor. Então Deus tentou. Fez um monte de alianças naquilo que é o Antigo Testamento. E uma delas foi a Davi, dizendo: olha, não vai faltar rei sobre o trono da minha casa. E dizendo para ele que ele estava ligado àquilo que pudesse ser. Há uma sentença favorável aos homens. Belém é Efrata. Antiga Efrata, que quer dizer terra do pão. E Belém, melhor, Belém, terra do pão. E antiga Efrata, que queria dizer terra frutífera. Era onde Jesus deveria nascer. E nós falamos aqui ontem até esse dia em que ele veio a essa existência, aí dali de Belém. Começou um contexto conclusivo para aquilo que eram os planos de Deus. É aqui que começa a nascer a ideia deste contexto chamado igreja dentro do perfil humano. Eu olho para a Bíblia, eu não posso ignorá-la. Por isso Oséias, quando citava aquilo que seja as suas predicações, ele diz: olha, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Desde os dias em que essa igreja, pastor, foi fundada em Jesus, e a fé trazia um elo daquilo que pudesse ser as gerações posteriores aos discípulos, os primeiros 12. Porque Pedro disse: tu és o Cristo. E Deus foi quem falou na pessoa de Jesus. Olha, foi Deus que te revelou isso. Mas ele teve que ter argumento, pastor, para dizer para Jesus: olha, tu és o Cristo. Porque ele já tinha desenganado Jesus algumas vezes. Uma delas foi querendo tocar em Jesus quando Jesus só dormia numa embarcação. E o vento era forte. Olha a palavra de Deus para você aqui, filho. As ondas vinham contra a nau, mas era Jesus que estava dormindo no barco. Ô José, deixa Deus te usar, dá um abraço nele. Ele pode até estar dormindo na nossa intenção, mas ele ainda está no barco. Eu quero ver o barco que afunde com Jesus dentro. Agora, se você tiver a ousadia de Pedro, irmão, se você tiver a coragem dos discípulos que com ele estavam, mesmo que não sabia quem era ele, porque foi dele a palavra, pastor, mas ele olhou e disse: mas quem é esse homem ali? Que até o vento e os mares lhe obedecem. Se você tiver essa ousadia de incomodar Jesus, te prepare, irmão. Aleluia. Então as conclusões começaram a ser reveladas a partir da hora em que Jesus falou: olha, esta pedra, a pedra ali, pastor, ainda que revelasse Jesus, não me fez sentar com ele para comer e ver ele dividir o pão. Não, eu não andei com Jesus pela Galileia. Eu não vi ele cuspir no chão, na expressão mais entendível, e mistear ali aquilo que pudesse ser o pó da terra com sua saliva, e passar nos olhos de alguém, se alguém foi lá no tempo de Siloé se lavar. Detalhe: Siloé tem um significado muito expressivo. Um auxílio, ela estava no meio de uma comunidade que deveria receber Jesus, mas Jesus tinha que passar por fora. Porque os homens não entendiam quem é que agia nele. Diziam
não, esse homem está curando o espírito dos demônios. Então Jesus disse para aquele cego: vai lá, lava os olhos. Siloé quer dizer assim, olha, uma ajuda que os homens de Deus, que os homens não quiseram. Vai lá, se lava lá, mas não diga que foi eu que fiz isso não. Detalhe, ele nunca tinha visto Jesus. Quando começou a enxergar, não enxergou bem, mas quando ele passou a ver, ele mostrou para todo mundo o que Jesus tinha feito. Ele não falou, ele só mostrou. E isso incomodou, irmão. Olha o que eu estou falando aqui. Isso incomodou porque as pessoas começaram a ver que o cego agora estava enxergando. Mandaram chamar os pais, mandaram chamar todo mundo. Eu não vi isso, mano. Eu não estava lá para entender essas coisas. E vieram os principais e disseram assim: não, peraí, esse moço está com alguma coisa aí. Interessante que quando foram interrogar o moço, ele disse assim: olha, eu não sei nem quem é ele. Eu sei que ele cuspiu no chão, fez lodo e agora eu estou enxergando. E isso está pronto para acabar. O que eu sei é que eu não olhava, não enxergava, mas agora eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu estou vendo vocês, porque ele me curou. Então, porque eu não presenciei essas coisas, como é que eu ia crer nele? Eu não vi Jesus entrar num caminho de volta para casa com alguns discípulos, e eles cegos por aquilo que fosse a decepção, frustração. E era Jesus que um dia eles viram acrescentar o pão, transformar água em vinho. Era Jesus que fez a viúva de Naim ter o seu filho de volta depois de morto. Era Jesus que foi lá dentro daquilo que fosse uma constituição entre os judeus. E só com uma palavra deu vida para aquilo que fosse o servo de um centurião. Mas que disse assim, quando ele disse: olha, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, isso equivocou o coração de discípulos, e Cleopas era um, e resolveu voltar embora para casa decepcionado, porque a esperança deles, aquilo que fosse a expectativa que eles tinham, estava frustrada em Jesus morto naquele do Calvário. E eu gostei quando vocês cantaram, porque Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou porque Deus nunca perdeu a intenção com seus projetos. E a igreja ia precisar de algo que só Jesus pode fazer. Às vezes porque nós não conseguimos crer a fundo, só conseguimos acreditar, nós ficamos de longe, só observando. Mas Deus tem algo para a igreja, é para a igreja. É para você que está sentado aí, ó. É para você que chegou aqui, talvez as encruzilhadas da vida não te darem força para fazer uso da fé. É para você, meu Deus, que chegou aqui e o diagnóstico que o mundo lhe oferece é mau, e você não conseguiu ainda adorar em meio a tudo isso que está acontecendo. Eu vou aqui. Em meio a tudo isso que está acontecendo, você ainda está aí, aprisionada dentro do seu eu. Quem pode crer, os teus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Porque hoje eu tomo a bandeira da tua vitória e vou fincá-la dentro do teu lar, para que tu possa me adorar de verdade. Eu vou te fazer voltar alguns anos, quando ainda a sua memória estava sendo iluminada pela esperança.
E vou resgatar do teu subconsciente o que te fez sonhar. E porque eu sou o teu Deus, recebe a minha paz e o meu consolo nesta noite. Então, porque eu não vi, eu não pude assistir essas coisas, como o Senhor seria de fundamento para mim? Eu iria acreditar se alguém me dissesse. E acreditar envolve-nos naquilo que seja uma perspectiva de raciocínio humano, baseado no conceito social. E Deus tem sobrenatural, para que Ele possa se manifestar em nós e revelar-se para nós. Ele não vem na espera daquilo que possa ser natural, porque isso quem acredita conquista. Você sonhou em ser advogado, você trabalhou, você é advogado. Você pensou em ser médico, em ser empresário, você batalhou, investiu, você é empresário, você é médico. Processos de desenvolvimento nesta natureza. Então Deus não pode trabalhar neste campo, porque quem acredita consegue, pastor. Agora, viver sobrenatural de Deus, ver Deus ser glorificado na nossa vida pelo que Ele faz a partir de nós, não, tem que crer. E como é que eu ia crer se eu não tivesse essas experiências? E essas experiências não é fator daquilo que seja a minha possibilidade. Foi porque um dia Ele resolveu falar nos meus ouvidos. Foi porque um dia Ele resolveu declarar para mim que Ele tinha uma história. Foi porque Ele um dia olhou para um plano estabelecido, depois de 5 dispensações, que parece que o diabo venceu. Aí Ele disse: não, agora eu vou mostrar o ápice do meu plano, porque eu tenho que revelar para Satanás também quem sou eu. O senhor sabe que eu estava sentado aqui, Deus me fez lembrar dos dias em que Ele chamou Samuel. Naquela época já tinha ecumenismo, pastor, porque Israel se apostatou de um jeito, e Ana sonhava em ser mãe, e Deus disse: não, vou serrar a madre dela, porque eu não quero só dar um filho para ela. E eu olhei para as orações de Ana durante 7 anos e investiguei algumas coisas que aconteceram na vida de Ana, que às vezes são reflexos daquilo que é o nosso contexto. Porque às vezes eu sou incompetente e tem alguém lá na minha frente. Porque às vezes eu não tenho possibilidade de ter alguém que está além de mim. Porque às vezes eu não tenho possibilidades, tem alguém que sempre me fere com as suas palavras. Mas eu sou alguém que adora. Eu sou alguém que ora. Eu sou alguém que sabe quem é Jesus. No caso de Ana, sabia quem era Deus. Num dia em que ela está subindo para o templo junto com o marido, Eucana, depois de 7 anos de muita luta, de olhar para a Penina dentro de casa e dizer assim: você só está aí porque eu sou estéril. Você só está aí porque eu não posso gerar filhos para o meu marido. Como se não bastasse a incompreensão de Eucana, e olhar para ela e dizer assim: ô mulher, eu não sou de melhor do que 10 filhos. Que marido que não compreende o coração da esposa? Nenhum marido substitui o amor de uma mãe por um filho. Então aquilo soou pesado, mas Ana orava. E teve um dia nessas idas e vindas para o templo, porque Deus ainda tinha um plano com Israel, e foi Deus que cerrou a madre de Ana. Se Deus lhe desse filho, Ana orava? Sim ou não? Não te preocupa com a tua posteridade não hoje. Nem se preocupa com o que Deus te deu, porque não vai se perder nada. Tu vai sair daqui para uma obra que está ansiando o teu coração, porque foi Deus que te falou sobre isso, e isso arde aí dentro. E Ele vai te dar condição de pôr ordem na casa, para te dar a liberdade de fazer aquilo que Deus tem uma proposta na tua vida. Não te preocupe.
Senhor, olha, eu não aguento mais Peninha. E agora meu marido não me entende. Isso está me machucando, Senhor. Tu não vai me dar filho. E as perguntas não tinham respostas, mas havia relacionamento. Porque Deus não precisa ser, ou melhor, Deus não precisa daquilo que seja a minha retórica para declarar que Ele é Deus. Deus não precisa do meu entendimento para saber que Ele é Deus. Mas Ele precisa da minha atitude para se revelar como meu Deus. E num dado dia desses em que ela foi ao templo para orar, e esvaindo seu coração em choro por causa daquilo que fosse uma necessidade geral e não podia, ela olhou para Deus e falou: não, vou fazer um negócio aqui. Senhor, olha, se tu der um filho para mim, eu vou colocar ele dentro da tua casa. Aí Deus ficou de pé. Deus olhou e falou: puxa vida, agora a Ana está chegando. Eu estou falando assim, mas é minha forma de entender, né? Deus não se surpreende com nada que a gente faz. Deus olhou e falou: Ana está chegando naquilo que eu quero agora. E ela orou fazendo este voto: Senhor, se tu me der um filho, até quando ele desmaiar, eu vou trazer e apresentar na tua casa. Fica de pé comigo. Eu vi a igreja nascer. Não estive lá para ver com os meus olhos, mas a minha imaginação me leva lá. Antíoco, momentos antes de Jesus nascer, criou uma revolução. E os judeus sofreram muito. Então por isso eles esperavam que Jesus fosse um homem natural. Eles esperavam que Jesus fosse alguém que fosse tirar aquilo que fosse a opressão romana. E Jesus tinha outra visão com os homens. No mundo não era mais lugar para os homens viver. Não dava mais. Deus entendeu que não era possível mais viver relacionamentos com os homens enquanto eles estivessem nesse mundo. E com base nisso, depois de 50 dias depois que Jesus disse quando ascendia ao céu: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai que de mim mesmo vos envie um Consolador para que esteja junto de vós, o Espírito Santo. Veja, irmão, o cuidado de Deus e o privilégio que você tem. Veja como Deus foi fiel. Você se lembra da palavra hoje de manhã? Quem ainda está com um propósito de pé aqui nesta noite? – 50 dias parecia muitos dias para 12 homens. Mas o que ele prometeu, ele mandou. Ele disse: olha, o Espírito Santo vai descer e vai dar poder a vocês. Porque a igreja não podia mais parar. Esta é a